Dia, meu irmão. Bom dia, meu irmão. Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo, tranquilo. Cenário novo hoje. Vai treinar um pouquinho hoje? Já treinei. Opa, tá bom, cara. Tá bom demais. Cara, ontem eu acho que eu fui dormir, eu acho que não eram 8 horas da noite ainda. Normal. Aí acordei 3 e pouquinho da manhã, eu falei, caramba, dormi pra caramba. É assim E mesmo, aí, cara. você tá bem, meu irmão? Graças a Deus, tudo bem, cara. Tudo bem Você quer também. começar? Cara, claro, podemos começar assim, cara. Vamos lá. Vamos lá. Cara, algum tempo atrás, eu cheguei a escutar umas duas vezes o audiolivro do Joseph Murphy, do Poder do Subconsciente, né? E aí agora acabei de fazer uma leitura, comecei a ler o livro efetivamente, o livro físico. E dentro do que ele vai colocando, coisas que eu já tinha escutado e a gente acaba esquecendo, você vai percebendo coisas assim que estão muito relacionadas, né, ao nosso dia a dia e à nossa proposta aqui. Por quê? O que acontece? Segundo o que ele explica, e segundo o que a neurociência também, de certa forma, traz, o nosso inconsciente, ele aceita tudo o que a nossa mente consciente vai repetindo, vai fazendo, vai admitindo como certo. Então, por exemplo, se eu fico pensando muito em alguma coisa, como assim, poxa, isso não vai dar certo, isso tem tudo para dar errado, inconscientemente eu vou aceitando isso e vou criando aquilo como verdade. Ao passo que se eu acordo, né, e eu coloco, por exemplo, um sentimento de gratidão, como nós temos trazido aqui, eu coloco uma visão mais positiva, coloco uma visão mais otimista, né? Não é aqueles positivistas tóxicos, né? Que não é nada disso, mas assim, se eu consigo realmente enxergar que as coisas elas não são como eu imagino que elas serão, a maioria das vezes, nós ficamos imaginando que as coisas vão ser de uma determinada maneira e elas acabam acontecendo de outra totalmente diferente. Até porque nós não temos controle sobre absolutamente quase nada. Uhum. E, e aí eu começo a entender que se eu começar a pensar, ao invés de eu pensar dessa forma que não vai dar certo, que está difícil, começar a ter uma forma de pensamento de que não, isso já deu certo. Não é que nem você falou uma frase que eu achei bem interessante. As pessoas dizem, ah, o não eu já tenho, eu vou em busca do sim. E você fala, não, sim eu já tenho. O não, se acontecer, tudo bem, é uma Tá tudo consequência, bem. paciência. Mas eu já tenho sim. Por quê? 50% cada uma. Por que, que eu vou olhar o negativo? Então, justamente o que ele vem trazendo é isso, aquilo que você vai impregnando o teu inconsciente através da tua mente consciente, isso de alguma forma vai acabar te impulsionando, né, te ajudando a você conseguir realizar aquilo que você quer. Claro que aí há uma divisão entre, por exemplo, questões neurocientíficas e questões metafísicas, né, questões mais espiritualistas. E eu vou me focar mais na questão neurocientífica. Por quê? Porque a parte espiritualista a gente começa a entrar num outro campo que muitas vezes pode conflitar com algumas questões de religiosidade das pessoas, e não é esse o objetivo. O objetivo é realmente a gente partir para alguma coisa mais científica, alguma coisa mais palpável, né? Alguma coisa que realmente justifique o porquê que isso acontece, que dê conhecimento para a gente entender o porquê que isso acontece. E um tempo atrás, eu estava fazendo um treinamento com uma Gata sobre treinador comportamental. Né? Estava me formando como treinador comportamental. E uma das atividades que a gente fazia era uma emotização. Então, essa emotização, o que ele falava era o seguinte: você, na verdade, vai lembrar do futuro. Né? Ou seja, você vai lembrar do futuro. Você fala, mas como assim eu vou lembrar do futuro? Né?
porque eu lembro daquilo que já aconteceu. Tá, tudo bem, só que faz uma analogia. Quando você lembra de alguma coisa que aconteceu, você coloca uma emoção naquilo. Então, por exemplo, se eu lembro o dia que meu filho nasceu, eu tenho toda uma emoção que eu acabo evocando. Se eu lembro, por exemplo, o dia que eu fui, que eu consegui meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego, isso também traz uma emoção. Se eu lembro o dia que eu casei, isso também vai trazendo uma emoção. Então, quando eu vou pensar alguma coisa no futuro, eu preciso também trazer essa emoção, porque a forma mais rápida e mais forte de você influenciar o teu inconsciente é através da emoção. Então não adianta só eu simplesmente chegar e falar assim, bom, eu vou começar a pensar, hoje o dia vai ser um dia legal, vai ser um dia positivo, vai acontecer um monte de coisa boa, mas eu estou desanimado, estou para baixo. Não adianta nada. Então eu preciso pensar assim, não, hoje o dia vai ser um dia muito bom, né? Ou seja, vão acontecer coisas boas, esse meu projeto vai andar, esse negócio vai fechar, essa visita que eu vou fazer num cliente vai dar certo, mas eu tenho que colocar uma emoção em cima disso. Né? Então, qual é essa emoção? É a emoção de que, como se a coisa já tivesse dado certo. E aí vem a identificação de que eu estou lembrando do futuro, porque eu estou imaginando, né? Ou seja, como se fosse uma recordação, que a recordação cria uma imagem mental. Então, no futuro, eu crio essa imagem mental e eu coloco uma emoção, porque aí esse meu pensamento, né, com essa minha imagem, mas essa minha emoção, ela vai impregnar no meu inconsciente. E aquilo que está impregnado no meu inconsciente, ele vai fazer com que eu comece a ter determinadas atitudes, a desenvolver determinados padrões, justamente por essa associação das emoções, porque as emoções estão guardadinhas lá no meu inconsciente. Então, quando eu vejo uma determinada situação e eu já associo aquela imagem, aquilo vai me trazer emoção à tona e, consequentemente, eu vou me colocar em movimento para poder fazer a coisa acontecer. Né? Então, por isso que as pessoas falam muito na questão de você ter uma mentalidade, né, voltada para resultado, ter uma mentalidade voltada para mudança de hábitos, porque tudo isso vem lá do nosso inconsciente, tudo isso vem lá, está relacionado às nossas emoções. Então, se eu começo a desenvolver um hábito, por exemplo, de acordar cedo e fazer um período de leitura, e isso começa a me trazer uma boa emoção, começa a me trazer um bom sentimento, eu começo a colocar isso na minha rotina, eu começo a ver o quanto isso é importante, começo a colocar, porque isso está associado a essa parte emocional. Então, o fato de você acordar, você se sentir grato, você se colocar nesse movimento, né? De observar, de fazer, falar, poxa, tem tanta coisa acontecendo na minha vida, por que eu não vou ser grato? Isso vai começar a despertar uma emoção diferente e vai te ajudar a mudar o hábito. E aí, há um tempo atrás, eu estava assistindo um vídeo de um cara chamado Bob Proctor, já até falecido. E ele tem uma história muito legal, que não vem ao caso, mas ele estava desenvolvendo alguns métodos para você poder realmente começar a criar novos hábitos e mudar algumas coisas na sua vida. E uma das coisas que ele falou, e naquela época eu comecei a fazer, hoje eu não vejo necessidade de fazer mais, mas na época eu achei importante fazer, e comecei a fazer isso até chegar a um ponto que ficou automático, é pegar um caderninho de manhã quando você acorda, enquanto você toma um café, e anotar de 5 a 10 coisas que você pode ser grato. Então, por exemplo, eu sou grato porque eu posso tomar um café da manhã, né? Eu sou grato porque eu estou sentado aqui na minha casa, estou tomando um café da manhã. Quanta gente gostaria de estar fazendo isso, infelizmente não pode estar, porque está no hospital, está numa outra situação mais complicada, por algum motivo que seja. Né? Eu sou grato porque eu tenho uma xícara para tomar o café. Eu poderia ter o café, mas não tenho a xícara. Então eu sou grato também, porque está chovendo lá fora, eu estou aqui dentro de casa, estou seco, né? Eu não estou na rua, não estou caminhando, né? Eu sou grato porque depois eu posso me molhar porque eu vou para o meu trabalho. Então existem tantas coisas que a gente pode estar e você começa a notar de 5 a 10 coisas. Beleza. Depois no outro dia você vai fazer a mesma coisa, até que isso começa a se tornar um hábito. E aí você começa realmente. Por que começa a se tornar um hábito? Porque você começa a mexer com essa emoção e você começa a colocar isso como uma rotina na tua vida. Você começa a se identificar com essa emoção, isso começa a trazer esse bem-estar
e você começa a fazer aquilo automaticamente. Por isso que hoje assim eu falo, não precisa mais. Porque eu conheço pessoas que escrevem 50 motivos para ser grato de manhã. Só que não está nem aí com o sentimento, só está escrevendo por uma obrigação, que a pessoa criou essa obrigação na cabeça dela. Mas a questão é, 5, 10 coisas porque eu posso ser e realmente sentir isso, associar essa emoção. Então, me veio muito isso na mente, né? Sobre essa questão do poder que nós temos, né? Guardado no nosso inconsciente, mas vai depender muito daquilo que o meu consciente está impregnando lá dentro. Então, os pensamentos influenciam, e ainda mais se eu coloco a emoção. Então, para você poder começar a desenvolver essa questão da gratidão, né, do acordar, cara, pega um caderninho de manhã, escreve lá 5 a 10 motivos porque você está sendo grato hoje. Tem tanta coisa que você começa a observar e isso vai te trazer para o momento presente. E isso, como você disse, coloca muito bem, eu vou te parafrasear, vai gerar um contentamento. Caramba, irmão. Primeiro, vou começar pela parte desse exercício. Eu nunca pensei nisso, porque eu mentalizo as coisas, né? Eu acordo e na hora que eu estou conversando ali com o Papai do Céu, eu começo a agradecer pelas coisas que vêm, né? O pensamento que vem ali, poxa, obrigado por essa vista, enfim, por vários motivos, mas nunca pensei em escrever. E de repente, para quem está iniciando nessa jornada, Marcão, porque assim, a gente não é que é obrigação, mas o que eu percebo, cara, muita gente, mas muita gente mesmo está no piloto automático. É, infelizmente. Acorda e, cara, não tem, só sabe que tem que ir trabalhar, cara. Sabe, assim, eu vejo, porque isso foi um passado meu. Hoje eu olho assim, eu falei, caramba, por mais que tinha alguns objetivos na vida, mas eu saía muito sem direção. O que exatamente eu vou fazer? Que não, vou dar um exemplo hoje, assim, porque é vida real, né, cara? Como eu dormi bastante, meu corpo ele tem um reloginho automático. E eu já medi isso. Quando eu corro, vai, uma maratona, uma prova longa, vai, domingo, eu corri os 25 e foi bem longo porque foi numa velocidade baixa. Então isso desgasta mais, no meu caso. E aí, quando eu fui dormir, eu não coloquei uma obrigação para acordar. Inclusive, eu deixei o despertador bem mais para frente. E eu acordo sozinho. Isso, eu estava muito cansado. Quando eu não estou tão cansado, eu também durmo o mesmo tanto. Então, cada um tem um timezinho ali, né? Isso é lógico, depois de uma disciplina, depois de você se conhecer, é todo um processo. Eu não tinha essa consciência antes. Mas voltando pela questão do piloto automático, quando a gente está no piloto automático, cara, as coisas vão passando aqui, ó. E aí você só percebe quando alguém fala assim, Marco, peraí, cara, olha isso aqui. Olha que bacana. Ó, esse aqui abre. Olha, esse aqui tem dois dispositivos aqui. E aí, caramba. E aí o que você trouxe agora é interessante. Até no resumo eu vou colocar isso. Como a gente tem um propósito mais à frente desse exercício, cara. Porque quando a gente vai fazer uma atividade física, principalmente para quem não tem o hábito de fazer atividade física, não dá para você já começar, vai, estou aqui dentro de uma academia, aí eu te chamo o Marcão para treinar, ele nunca treinou. Cara, é óbvio que ele vai treinar, tem que treinar, ele tem que só conhecer o aparelho ali, o movimento. O outro dia ele faz dois movimentos daquele que aprende. E assim, é gradativamente. Mas isso que você trouxe é importante da gente ir exercitando. Então, assim, como você falou, tem gente que tem 50 motivos. E se a gente parar para analisar, tem muito mais. Tem muito mais. A roupa que você veste, o alimento que você. O trabalho, a família. Tem muita coisa para a gente pode parar e agradecer. Tá? Em tempo presente. É lógico, você tem que fazer com um tempinho reservado para que você não faça correndo e vire novamente uma obrigação e um piloto automático. Sim. Mas eu achei interessante isso, cara. Eu achei interessante da gente, para quem tem a disciplina de fazer mental, quem não tem, pratica. Coloca ali, hoje, coloca um agradecer. O que eu vou agradecer hoje? A minha vida, a vida da minha família, o meu lar, o meu trabalho. Coloca um. No outro dia, dois, até chegar no sete. Eu gosto do sete. Chegar no sete, não tem um método ainda, mas vamos criar. Chegou no sete, aí começa a repetir 7 vezes.
Sete coisinhas. Porque eu sei que vai fixar. Porque a gente tem algumas técnicas, até para tu recordar algumas coisas, de você repetir 7 vezes. Uhum. Tem algumas fases da vida que são 7 anos, média, né? Tem um momento que eu estou mais visual, tem um momento que eu estou mais auditivo, tem um momento que eu estou mais no tato, eu preciso executar para aprender. Então, assim, aquele momento de aprendizado meu, eu estou um momento que eu só observando eu consigo ter a capacidade, eu estou nesse momento. Aí tem aquele momento, cara, que só observar não é suficiente. Eu tenho que ouvir, né? Não dá para eu assistir algo e estar ali com a legenda, não estou conseguindo captar. É um momento que a gente está vivendo, é uma fase que a gente está vivendo que em média dura 7 anos. Então por isso que eu trouxe a repetição de 7 vezes. Fica como dica. E aí você falou uma outra coisa interessante do que a gente pensa, do que a gente capta, do que a gente alimenta esse 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 interior. E aí assim como eu te trouxe a questão de eu não acredito mais que o não eu já tenho. Eu acredito sim, realmente que eu tenho sim. Então, tudo que eu vou fazer, eu já tenho sim. O máximo que pode acontecer é o não. Só que eu já estou preparado para aquilo. Agora, você está preparado para o não sempre? Não, aí não funciona. E aí, cara, sabe, a gente vendedor que somos, a gente às vezes leva 10 nãos para Eu ter um tenho sim. que. É, Então, assim, é muito mais fácil eu pensar em ter 10 sims, acreditando na possibilidade que se vier o não é porque não era para ser. Então, isso é uma forma de pensar. Outra forma de pensar, cara, que é uma forma que eu tenho determinado para mim, é não colocar a imaginação ou a resposta automática de dizer, vou tentar, estou tentando. Porque na minha cabeça isso não existe. Então, é uma forma que eu descobri, assim, de fazer as coisas sem procrastinar. Porque, cara, se eu tenho que comer, tenta comer. Você tem que comer. Tenta comer. Não faz sentido. Eu vou tentar comer ou eu como ou não como. Se eu tenho igual, que treinar, eu vou tentar treinar. Cara, não tem tentar. Solta aqui o fone. Você solta. Soltei. Segura o fone. Segurei. Tenta soltar. Não sei. Não sei o que que é essa ação, né? E a gente alimenta esse pensamento, cara. A gente alimenta essa linguagem que foi inserida na gente. E assim, nunca parei para estudar essa palavra, por que que ela foi criada. Acho que talvez fica aí um ponto de investigar um pouquinho mais. Mas, cara, ela buga o nosso pensamento. Eu estava lá no ajudando as pessoas a concluírem o percurso, né, na prova. Eu lembrei de coisas que eu venho fazendo há muito tempo e aí por que que eu estava lá? Eu falei, cara, eu estou realizando um sonho. Estou sendo pacer numa das maiores organizações de corrida de rua de São Paulo, digo tech do país. Estou realizando um sonho, porque eu tenho um convite, né, para fazer algo que eu gosto. Só que antes de ser convidado, antes disso acontecer, eu já fazia no meu dia a dia. Então, quando eu vou correr com algum amigo, estou ali, meio que uma mentoria ali para quem está ali querendo aprender um pouquinho mais, eu começo a falar, ó, cara, tem coisas que o nosso corpo recebe de determinada forma que a gente não percebe, e o exemplo tá. Eu vou correr 10 quilômetros. Eu treinei para aquilo, né? Vamos partir do princípio que eu treinei para isso. Eu sei que eu vou correr, eu treinei para isso. Aí quando chega lá na prova, tem as dificuldades. Às vezes você sai um pouco mais forte, gastou um pouco mais de energia, vai faltar energia lá na frente, você errou a estratégia, enfim, vai acontecer N possibilidades. Mas tem uma que está no teu controle, cara. Ou eu deixo isso mais leve, ou eu deixo isso mais pesado. Ou eu deixo leve, ou eu deixo pesado. E como que eu faço isso? Se eu sei que são 10 quilômetros e eu já concluí um, eu posso ser grato por esse 1 quilômetro. E aí o que sai do meu pensamento e da minha boca é já concluí um. E falo, só faltam 9.
Isso aí. Agora, olha a diferença de eu falar, ainda faltam 9. É, Eu desvalorizei o 1 quilômetro que eu corri, ignorei. Eu só estou pensando no que falta. Ainda faltam 9, né? E ao contrário, quando eu valorizo aquilo que eu alcancei, teve uma prova que eu fiz em Floripa, eu fui valorizando a cada 10% que eu concluía da prova. Então, a cada 4,2 km, eu agradecia por 10% concluído da prova. 10%, 20%. Fui gravando isso. Acho que na época eu tinha um GoPro e fui gravando esses 10%. Cara, quando menos percebi, eu já estava 90% concluído da prova. é, Então, assim, é aquilo que a gente foca e expande. isso. Então, se eu estou focando e sendo grato pelo que eu já tenho, eu trago paz para o meu coração. Eu trago contentamento. Eu estou contente com o que já aconteceu, com o que eu já conquistei. E os próximos passos, eu vou continuar nessa mesma energia, nessa mesma vibração de contentamento e de gratidão. Porque eu estou, a cada conquista, eu estou olhando para ela e falando, caramba, eu já fiz isso. Agora só falta isso. Eu já percorri meia estrada, só falta meia estrada. Então, a forma com que a gente pensa, a forma com que a gente direciona esse pensamento que traz uma ação, determina muita coisa na nossa vida. Então, assim, o pensar em ser grato, o sentir e ser grato, parte do princípio que dá para praticar. E aí você trouxe hoje uma ferramenta e vai estar no resumo isso. Eu vou colocar como um exercício. Pare um momento no seu dia e escolha nos primeiros 7 dias apenas uma coisa para agradecer. Depois dos 7 dias, comece a pensar em mais, até 7 coisas. E isso começa a melhorar. E é Boa. isso, meu irmão. E é isso, meu irmão. Olha o Sassá. Sasaki aí, ó. Bom dia, Sassá. Esse cara é Grande gigante. figura. Esse é fera. É fera, é fera. Gratidão, meu irmão. Então é isso. Mais uma live concluída com sucesso. Obrigado pela gratidão, né? Pelo conhecimento trazido aqui, meu irmão. E aí, amanhã, 6h01 da manhã, estaremos aqui de volta. Olha ele aí. Deixa eu bater aquela nossa fotografia. Vamos lá, vamos lá. Boa, meu irmão. Um Não, ótimo dia para ti beijão para e, todos aí, e ótimo até dia. amanhã. Bom dia para Fiquem com todos. Deus. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Vinícius. Valeu, gente.